Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Mateus 5, versículo 10. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam esses o efa? E ele me disse: para edificarem uma casa na terra em Sinear. E estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada. Solicito ao primeiro secretário a realizar a leitura do expediente. O expediente de 16/3/2020. Convite do Comitê do Rio Canoinhas para a capacitação que acontecerá no dia 26 de março. Ofício 260/2020 da Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos referente ao contrato de repasse do Programa Planejamento Urbano. Ofício 07/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, encaminhando o relatório referente aos serviços executados no programa Porteira Dentro, no período de julho a dezembro de 2019. Ofício 15/2020 da Ampla Norte, em resposta ao requerimento 1052/2019, de autoria de toda a edilidade. Indicações, indicação 48, de autoria da vereadora Norma Pereira, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Hilário Catti, secretário municipal do Meio Ambiente, para que seja realizada a limpeza do Jardim do CREAS e respectiva calçada. Ofício 49/2020, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos e ao senhor Nilson Kochaski, secretário municipal de obras, para que seja procedida a manutenção da cabeceira da ponte localizada na Avenida Senador Ivo de Aquino, próximo ao Fricasa, bem como a limpeza das canaletas para escoamento da água, limpeza de bocas de lobo e operação tapa-buracos da referida avenida até o término da pavimentação asfáltica, conforme fotos em anexo. Indicação 50, de autoria do Edil Gil Baiano, que solicita o senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, o senhor Hilário Catti, secretário municipal de Meio Ambiente, para que seja realizada a limpeza e roçada do terreno da prefeitura localizado no loteamento Santa Cruz, ao lado da empresa GSA. Na ordem do dia, para a segunda votação, substitutivo do projeto de lei 158/2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder o uso de bem imóvel à Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, Uniguaçu. Projeto de lei 09/2020, que autoriza o Executivo Municipal a alienar terrenos e dar outras providências. Projeto de resolução 03/2019, que regulamenta a fase interna do sistema centralizado de compras, contratações, no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Projeto de resolução 04/2020, que institui a ouvidoria da Câmara Municipal de Canoinhas e dispõe sobre suas atribuições e estrutura administrativa. Para a primeira votação, projeto de lei 13/2020, que autoriza o município de Canoinhas a firmar convênio e repassar valores ao Corpo de Bombeiros de Canoinhas, abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Projeto de lei 14/2020, que autoriza a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina
por meio da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Não há vereadores inscritos, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Sem inscrições, senhor presidente. Sendo assim, passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o substitutivo e emenda modificativa ao projeto de lei número 158 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de bem imóvel à Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, Uniguaçu. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 158 de 2019. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 009 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a alienar terrenos e dar outras providências para o Fundo Habitacional do Município, FROAB. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 009 de 2020. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução número 003 de 2020, que regulamenta a fase interna do Sistema Centralizado de Compras e Contratações no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução número 003 de 2020. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução número 004 de 2020, que institui a ouvidoria da Câmara Municipal de Canoinhas e dispõe sobre suas atribuições e estrutura administrativa. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução número 004 de 2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 013 de 2020, que autoriza o município de Canoinhas a firmar convênio e repassar valores ao Corpo de Bombeiros de Canoinhas. Abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Repasse no valor de R$200 mil para aquisição de viatura operacional tipo auto-tanque. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 013 de 2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 014 de 2020, que autoriza a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina por meio da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 014 de 2020. Passamos aos requerimentos. Requerimento número 240 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Kátia Oliskovski Munhoz, secretária municipal de saúde, solicitando informar se estão sendo tomadas providências sobre o enfrentamento do novo coronavírus, como determinar que haja um alinhamento efetivo entre todas as unidades de saúde, unidades escolares, municipais, estaduais e particulares,
com sede em nosso município, uma vez que é necessário mobilizar a sociedade e fazer um chamamento para a campanha de vacinação contra o vírus influenza. B. Se a Secretaria de Saúde emitirá nota informativa, dando as recomendações de prevenção e controle de infecções a serem adotadas. Se esclarecer a população com os cuidados com as pessoas portadoras de doenças crônicas, idosos e crianças, uma vez que são os grupos mais suscetíveis ao desenvolvimento de quadros respiratórios graves. De divulgação dos sintomas do coronavírus através de palestras, notícias na imprensa falada e escrita, e etc. E possibilidade de realizar um seminário para discutir a matéria. F. Elaborar material de divulgação da forma que se contrai o vírus e, em consequência, quais os cuidados necessários para proteger a família, colegas de trabalho e a comunidade. Coloco em discussão o requerimento número 240 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Zene Sidré. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenária que se faz presente, aos internautas e assessores desta casa. É bem importante esse requerimento da vereadora Norma, e como a prefeitura tem um prazo para responder, e esse é um assunto que está causando uma polêmica neste momento, né? E como eu sou servidora da saúde, eu gostaria de trazer algumas informações, vereadora, se assim permitir. Sim. Por mais que depois venha por escrito a resposta, mas já para antecipar algumas questões. Então, na data de hoje, o primeiro horário do dia, a Secretaria Municipal de Saúde organizou uma reunião contando com a presença da equipe representantes, né? Representantes de cada setor, até para evitar aglomerações. Mas representantes da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, assistência farmacêutica, coordenação da atenção básica, coordenação da unidade de pronto atendimento, coordenação da policlínica, imprensa e almoxarifado. Então, hoje seriam os pontos principais de atenção à saúde para trabalhar em conjunto no sentido da prevenção, né, do coronavírus, o Covid-19, no município de Canoinhas. Uma das propostas principais que foi emitido hoje no período matutino é um decreto pelo município por conta da organização desses serviços que precisam estar à disposição emergencialmente. Então, não basta ter as informações, nós temos que trabalhar com estas informações. Hoje, no município de Canoinhas, ainda não tem nenhum caso confirmado. No estado de Santa Catarina, são 7 casos confirmados. A questão principal é que no estado de Santa Catarina tem mais de 100 suspeitos e apenas 42 casos que foram descartados. Então, os demais ainda estão aguardando o laudo, né? Então, pela projeção que foi feita por técnicos que estão estudando dessa matéria, nos colocam uma situação de pico dessa situação em torno daqui 45 dias. Então, neste primeiro momento, este decreto sugere a suspensão de eventos tais como seminários, palestras, reuniões com pessoas idosas, as assembleias de pais, trabalhos em grupos nas escolas. Então, todas essas orientações são muito importantes, porque nós precisamos organizar como segundo passo uma estrutura mínima para atender às situações emergenciais conforme elas forem surgindo. Pelos protocolos, os viajantes, né, que estão vindo do exterior, que chegam no Brasil, existem as orientações pelo protocolo do isolamento voluntário. O isolamento voluntário é pelo prazo de 7 dias, porém, não tem como a equipe de saúde obrigar esta pessoa a ficar em casa em isolamento voluntário. Mas é importante que toda a sociedade saiba que são estas as recomendações do Ministério Público, porque muitas vezes precisa sensibilizar essas pessoas que chegaram do exterior e que essas pessoas precisam sim ficar em seu ambiente domiciliar para proteger e não expor as demais pessoas da sociedade. Em caso de sintomas, a orientação é procurar a unidade básica de saúde. A princípio, primeiro a unidade básica de saúde.
porque lá na UPA é o local onde também tem aglomeração de pessoas e pessoas com outros sintomas e outras suspeitas e outras doenças. Então, a proposta principal que, neste momento, via decreto, nós estamos organizando enquanto profissionais da saúde, é esta estrutura com fluxo definido para o atendimento nas unidades básicas de saúde. Amanhã, às 8 horas, o prefeito de Canoinhas, Gilberto dos Passos, e a secretária de saúde estarão repassando informações através de uma coletiva também, para que toda a sociedade fique a par de mais algumas decisões que estão sendo tomadas enquanto gestão. A questão das escolas, neste momento, a decisão não é a suspensão das aulas, porque precisa trabalhar muito a questão ainda da higienização, o que é o coronavírus, de que forma que pode ser evitado nas escolas. Será trabalhado nas escolas essas informações, tem uma reunião amanhã com a equipe de educação, uma equipe mínima, né? Até porque estas crianças, a orientação, quando forem dispensadas das aulas, geralmente os pais não têm com quem deixar. E a proposta é não deixar com os avós, porque as crianças, elas, a princípio, não têm nenhuma informação de alguma criança que contraiu o vírus. Então, as crianças, elas, a maioria, são portadoras dos vírus e transmissoras. O grupo de risco, nessa questão do coronavírus, são os grupos de idosos. Então, a orientação é nesse sentido, para que essas crianças não fiquem com os seus avós nesse momento. Então, a orientação é permanecer nas escolas, trabalhando essa questão da higienização e de que forma que podem ser protegidas. Então, são várias ações que foram todas encaminhadas na data de hoje. A matéria do jornal já está bem clara, ela resume o decreto, né, do Executivo. Amanhã estará publicado no Diário Oficial o decreto e toda segunda-feira nós teremos reuniões enquanto profissionais da saúde e a equipe mínima, junto com a Defesa Civil também, para os demais encaminhamentos. Nós pedimos para que as pessoas não se apavorem, para que as pessoas sigam as orientações dos técnicos. Existem pessoas, cientistas, médicos, profissionais da saúde, bioquímicos, que estão estudando, né, essa matéria, esse vírus, e de que forma que podem ser prevenidas. E a partir do dia 23 de março, haverá as campanhas da vacina, né, do H1N1, então, que prioritariamente serão vacinados os profissionais de saúde e os idosos por serem os grupos suscetíveis, e os profissionais de saúde para proteger, para que toda a população tenha esses profissionais bem, né, para estar trabalhando aí com a sociedade. Então, a princípio, vereadora Norma, é o que eu poderia colocar hoje, acredito que já contribui como resposta para a sociedade, para quem está assistindo essa sessão. É importante estar mantendo informados. E outra coisa muito importante, seguir e repassar apenas as informações oficiais, né? Não valorizar essas informações. Tem muitas brincadeiras que estão circulando, fake news, né? Para valorizar, assim, o que for oficial está partindo de um grupo que está estudando sobre esta situação. Então, não se apavorar, cuidar muito da questão da higienização. Tem a questão do álcool gel. A proposta é que todas as unidades de atendimento público e privado disponibilizem na porta de entrada já, né? Não só lá no caixa, na hora que a pessoa está saindo já do supermercado. Tem que ser na porta de entrada já, principalmente em supermercados, né? A vigilância sanitária também já está atuando nesse sentido. A gente sugeriu para as escolas também estarem fazendo isso, né? Então, a princípio agora é com a higienização, mas na falta do álcool gel, sabão e água corrente. Muito sabão e água corrente, várias vezes por dia, mãos, nariz, etc., né? São as orientações que nós estamos repassando para tentar prevenir, né? Seria isso, então, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudowski. Cumprimento os vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia. Cumprimentar o meu colega de empresa lá, o Chiquinho, né, que se faz presente, o Caruncho. Imprensa, internautas, boa noite a todos. Nós, como Câmara, vereadora, quero lhe parabenizar pelo requerimento. Eu até trouxe alguma coisa de matéria e hoje, durante o dia, dei uma lida um pouco com relação ao coronavírus, né?
para se falar um pouquinho aqui nessa casa também sobre esse assunto. Eu acho que, como essa casa é a casa dos debates e ela deve ser comentada, então parabenizar pelo requerimento. Tecnicamente, eu vou fugir da vereadora Zenici, né, porque ela não tem como a gente discutir com ela, né? Isso daí fica covardia. Mas vamos falar daquelas coisas mais simples, nossa, básica do dia a dia. Por exemplo, você vê um amigo, um colega, uma pessoa, eu estendo a mão, eu cumprimento ou não cumprimento? Hoje fica meio assim, né? Se você leva a mão para cumprimentar, a pessoa de repente pode não te estender a mão para ser cumprimentada. Então, as instruções, vereadora, é de que não cumprimente de mão pegada. É isso? Então, não é falta de educação a partir de agora as pessoas não cumprimentarem. Porque, tecnicamente, eu não vou falar, vereadora, a senhora, meu Deus. Agora, o nosso dia a dia, a nossa vida, nós precisamos deixar isso muito claro, porque senão daqui a pouco você não cumprimenta alguém, só diz boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, meio de longe, né? A pessoa vai dizer, poxa, sempre me deu uma mão, sempre me cumprimentou, e agora não vai falar comigo, não quer nem me cumprimentar? Será que está brabo comigo, está reinando, está brigando? Não, não é isso, povo. Vamos deixar as coisas muito claras. De repente, se tratando de segurança, se tratando de que o vírus não ande para frente, a gente evita, de repente, até o cumprimento de mão pegada, ou em locais onde tenha um volume maior de pessoas e ambientes pequenos, de repente, dispersar isso para que não ocorra. Também, vereadora, se nós formos olhar, eu não lembro, com a minha juventude que eu tenho, um outro momento que influenciasse uma epidemia dessa, nesse sentido, né, influenciasse tanto a sociedade do modo geral, o poder econômico, enfim, toda a estrutura funcional de um país ou do mundo, né? O dólar hoje fechou a 5,06, vereador Paulo, né? A bolsa caiu 13%. Eu vi meio por cima, pode ser que eu esteja errando um pouquinho, e não, se quem estiver me ouvindo depois pode até constatar, mas se eu não estou enganado, em torno de 13% hoje novamente. Nós vamos ter sérias dificuldades daqui para frente, porque algumas empresas aí vão ter dificuldade até de sobrevivência com o seu próprio negócio, com o seu ramo de atividade. Claro que depois vai se reverter, vai se ajustar, mas esse momento é um momento que nós temos que ter cautela, temos que ter cuidado, vereador Mário, vamos ter que ter calma, né? Quem tem uma viagem programada, não faça essa viagem agora, segure, não vá fazer a viagem. Ah, mas isso não vai dar em nada. Não vamos arriscar, trocar o certo pelo duvidoso, né? Então vamos ficar em casa, não vamos sair. Ou se temos o nosso trabalho, vamos retornar, vamos evitar certos desperdícios, aquilo que a gente às vezes pode evitar de fazer, vamos evitar, para preservar que nós não continuamos aí a espalhar esse vírus aí por todo o Brasil. 2.064 pessoas que estão hoje suspeitas no Brasil. E a parte, pode ser que mudou agora, porque está toda hora mudando, né? Confirmada, 234 no Brasil, essas confirmadas, né? E em Santa Catarina, como bem colocou a vereadora Zenici, 7 confirmadas, né? Então, mas vendo o Fantástico ontem, me chamou bastante atenção a forma como isso pode crescer, esses números, né? Então ele fez até um gráfico de um exemplo: 1, no dia seguinte 3, no próximo dia 9, no próximo 27 e assim sucessivamente. Quer dizer, então a problemática dela ter um crescimento muito rápido, muito violento, é muito grande. Então por isso que cada um de nós cidadãos temos que pensar bem o que vamos fazer, de que formas vamos fazer, e que alguns hábitos e costumes nossos, talvez nós temos que mudar, talvez não, vamos ter que mudar por um período, até que isso nós tenhamos, que o Brasil e o mundo tenha domínio sobre essa situação,
para que nós não tenhamos aí algo muito muito grande, com um número enorme, né? A Itália, falamos nos bastidores lá, né, Mário, como lá as coisas avançaram rapidamente, de repente, não sei por que motivo, né, Norma, se de repente o governo italiano não se ateve a esse problema no início dele e a coisa desandou, a coisa foi longe demais, né? Nós temos aqui em Canoinhas, até no sábado eu falava com o nosso prefeito, com outros, nós temos aqui Canoinhas, Três Barras e a região, investimentos grandes que estão acontecendo com pessoas do mundo aqui, né? Porque você vai em hotéis, aí você vê pessoas da Itália, pessoas dos Estados Unidos, pessoas de outros países, de todos os estados da nossa federação, China, chineses e por aí afora. Não, mas é um fato verídico, verdadeiro, e que nós temos que ter esse cuidado. A gente não sabe como é que está andando isso, como é que as pessoas estão vindo, por onde elas passaram, né? Como é que elas, até nós mesmos, aqui no nosso dia a dia, estamos aí, né, em condições, de repente, de acontecer alguma coisa, de ser infectado. Então, e daí? Os clubes, os nossos clubes aqui da cidade, né, com muita gente de fora, muita gente daqui, as danceterias e esse grupo que, né, isso tudo, eu estava pensando no sábado, né, a partir de agora acho que o decreto já vai proibir isso, né, então, que é uma coisa importante, então já não vai ter mais a partir desse decreto, então as danceterias, os clubes e todos eles aí, a partir de 100 pessoas acima, é isso? Dentro do decreto do município? Ele está seguindo o decreto do Estado? Não, na verdade, cada município está adotando as providências que entende mais próximas da prevenção. Existem, por exemplo, Joinville permite aglomerações até 10 pessoas. Acima de 10 pessoas já existe a recomendação, porque lá já tem caso confirmado. Então, hoje nós estamos utilizando a 100 para tentar suspender as atividades, os seminários, as palestras, os encontros dos idosos e as danceterias. A questão dos cultos também é uma questão que tem que ser revista, né? E também o uso da máscara, né? Qualquer suspeita ou que vocês encontrem pessoas que estão utilizando a máscara, não significa que aquela pessoa é portadora do vírus, significa que talvez tenha alguma suspeita e ela tem que usar até que tudo se esclareça, né, no sentido de proteger e não ter a propagação do vírus, né, no município. Mas cada município, conforme a sua região, conforme a sua realidade, estipulou alguns critérios, seguindo orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Já tem um decreto da Secretaria de Estado da Saúde. Inclusive, servidores acima de 60 anos, senhor presidente, também já tem a orientação para que prestem os seus serviços do domicílio, aqueles que for possível. São orientações para um grupo de risco, não sei se tem algum vereador aí. Então, senhor presidente, nós temos que dar uma observada aí nas orientações. Muito obrigado pela contribuição, vereadora. Então, a pandemia está aí, né? Sim. Tá aí. Hoje, por exemplo, eu estou falando tudo isso porque hoje, por exemplo, uma pessoa me perguntou, né? Temperatura, né? Com quantos graus? Aí eu estava lendo aqui, com 37,8 deve procurar já a unidade de saúde, né? A questão de insuficiência respiratória, isso, febre, já deve procurar a unidade básica. Eu falei porque uma pessoa me procurou e falou, escuta, mas com quantos graus de febre que a gente tem que procurar? Aí eu disse, não sei, tecnicamente não conheço. Mas a unidade básica, mesmo a pessoa não apresentando os sintomas, se ela vem do exterior, é importante ela procurar para as orientações também, que é no sentido da prevenção. Mas lendo aqui o boletim, né? Então, ele fala aqui que é com 37,8, é oficial esse aqui, né? Mas, assim, é mais esse diálogo, essa conversa, porque eu acredito que nós conversando, né, Norma, a gente acaba quebrando alguns tabus que, de repente, nos dias de hoje, nós até estamos enfrentando, porque uma coisa das mais básicas, você cumprimentar alguém e, de repente, não poder cumprimentar, parece que é uma coisa tão, né, num primeiro momento, especialmente o Paulo, o Célio, que são
é acostumado a fazer isso com frequência, cumprimentar e tal, os vereadores aí. Brincadeiras à parte, né? Mas é um fato sério, né? E que a gente tem que levar isso muito a sério mesmo. Então, que se alguém não for cumprimentado de mão pegada, que não se sinta ofendido, porque é o momento que estamos vivendo. Obrigado, presidente. Vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras veredoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, só rapidamente parabenizar a vereadora Norma pelo requerimento. É só sugerir, né, que aquele item E a gente retire, que é aquela questão do seminário, né? Até porque agora, nesse momento, não vai ser possível a aglomeração, ele pode até ser online, de repente, né, mas não presencial. E só esse negócio do coronavírus, aí o pessoal está todo mundo acompanhando, né? Hoje a TV dá uma cobertura bem ampla, né? E o que a gente sabe, vendo ontem alguns especialistas falar, é que estão aprendendo com os erros, né? O que deu errado em outro local, estão tentando evitar, porque na verdade ninguém sabe exatamente o que fazer. Você sabe essa situação básica aí, mas e o que vai ser a consequência, né? A vereadora Norma tem familiar que voltou da Europa, a gente tem contato com pessoas que vieram de outros países. Eu tenho parentes que moram na Alemanha, que o pessoal está numa situação bastante crítica também. Mas só queria fazer um comentário, até a vereadora Zanesi já colocou algumas situações, explicou também a questão das aulas que não foram suspensas no município, né? Mas tudo tem que ser definido com uma velocidade extremamente rápida. O Tribunal de Justiça se reuniu sexta-feira, baixou algumas normativas hoje, já foram outras, e as audiências aqui no Fórum de Canoinhas, pelo menos, e atendimento presencial já foram suspensos, não tem? Hoje é tarde definido. Uma reunião de manhã, à tarde já com outro posicionamento. O governo do estado agora às 18h45 anunciou a suspensão das aulas na rede estadual. Agora, 18h45. Hoje de manhã havia uma notícia de que estariam estudando ainda a possibilidade de acontecer isso ou não para os próximos dias. As universidades, nós estamos aqui a poucos quilômetros do Paraná, né? As universidades do Paraná, a Universidade Federal, a PUC, a Positivo, suspenderam totalmente as aulas. Eu vi agora à tarde, não pude confirmar, mas inclusive as universidades aqui de União da Vitória, Porto União, também suspenderam as aulas hoje. A Universidade Federal de Santa Catarina e o IFSC suspendeu as aulas. O meu guri estuda na UNC, Mafra, e agora me mandou uma mensagem dizendo que foram suspensos por 7 dias, decisão de agora a pouco, e vai sair um edital logo mais para explicar as regras. Eu estou fazendo essa colocação porque talvez o município, como eu disse, como a gente está aprendendo essa situação, eu não imagino que uma Universidade Federal de Santa Catarina e do Paraná, mas são públicas, talvez o pessoal quer ficar em casa. Eu não imagino que uma universidade Positivo, uma PUC, com todo o aparelhamento técnico que tem, inclusive nessa área, muito especialidades nessa área, vão determinar a suspensão por bonito. Porque a situação é extremamente grave mesmo. E é o mecanismo para evitar que ela atinja o pico de contaminação muito breve, num número muito grande de pessoas, né? Porque aí vai ser o caos, né? Então, queria ver, vereador Zanesi, Vossa Excelência, que tem um contato bastante forte, um conhecimento bastante grande, de repente até verificasse com o prefeito municipal sobre essa questão da suspensão das aulas, porque, como eu disse, é tudo questão muito rápida. Hoje de manhã talvez não precisasse, mas quem sabe amanhã talvez precise suspender, né? Levando em conta que todas essas outras entidades estão suspendendo e que o governo do estado agora suspendeu. Então eu fico imaginando que o município de Canoinhas pode estar correto em não suspender, mas as crianças numa faixa etária do governo do estado vão ficar em casa. Quer dizer, ficaram duas situações que depois no final não vai nem se saber o que deu certo e o que não deu, né? Então, claro que tecnicamente tem mecanismo, mas esses fatos, principalmente a questão do governo do estado suspender as aulas agora, é extremamente importante, né, que quem sabe seja levado em conta no município também, né? Vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, quero dar um cumprimento especial para o nosso vereador Mirinho Gabriel, seu amigo, o Rubens, o Oziel, o Eugênio, o Cláudio, o Silano, que está nos prestigiando hoje, de novo, o Chiquinho, o Caruncho, o
o Tenente Darlon, hoje representando o Major Sartre, a imprensa, os colaboradores da casa e os meus nobres colegas edis. Eu fiz esse requerimento, vereador Paulo Glinski, exatamente por causa da matéria que saiu na Gazeta do Povo de sábado ou domingo, eu não lembro, que o título é bem grande: Exemplo da Itália pode ajudar o Brasil a não repetir erros. E é impressionante a quantidade de pessoas que dizem que não tem medo do coronavírus, que isso não existe, que está todo mundo exagerando, que é fake, e, enfim. Por isso que eu fiz o requerimento para a gente abrir esse debate, porque na Itália, um dia eram 300 e poucos mortos, 24 horas depois já passou de 2.000 mortos, por causa do coronavírus. Então, foi assim, uma explosão sem tamanho. Na Alemanha, um caos. Espanha, um caos. Na China já está controlado. Então, eu fiz o requerimento mais para a gente discutir, para as pessoas terem responsabilidade realmente consigo, no meio onde vivem, e tomar as providências do que os técnicos dizem. E quanto ao item E, vereador Paulo Glinski, na verdade, dá para excluir, até porque eu falei seminário aqui, na hora de eu escrever, eu engoli que seriam entre técnicos das várias áreas da saúde do município de Canoinhas. Mas a vereadora Zenesi colocou muito bem que hoje tiveram reunidos e discutiram a matéria, então ele pode ser excluído o item, sem sombra de dúvida. Mas a questão nas escolas, eu não sei se alguém viu um videozinho que alguém pôs de uma criança que colocaram um prato cheio de, sei lá, que larvinhas, alguma coisa, e daí ela põe o dedo e o dedinho fica cheio, daí ela põe numa água com sabão e lava, daí quando ela põe de volta o dedinho com sabão naquele prato, com água cheia daquelas bactérias, elas se afastam do sabão. É bem interessante o videozinho, eu até posso compartilhar no nosso grupo. E como a gente vê várias notícias de pessoas técnicas, sábias, como bem colocado pela vereadora Zenesi, se a vereadora Thelma estivesse presente, com certeza, ela também daria sua complementação, que conhece muito bem da matéria da saúde. São pessoas que têm conhecimento e que podem realmente conscientizar a população do quanto de cuidado que elas têm que ter. Tá? Que se tem algumas pessoas aí que estão andando de máscara que realmente vieram do exterior. Elas não deram nenhum sinal, mas elas estão respeitando quem? A família, os amigos e a sociedade. Elas não querem correr o risco, de repente, de ter o vírus lá quietinho e daqui a pouco espalhar isso. Isso é de extrema importância que as pessoas tenham responsabilidade e cuidado. Seria isso, e muito obrigada pela participação. E só complementar o meu cumprimento aí, que são os dois Gabriel vereadores mirins. Tá? Obrigada pela presença. Continua a discussão. De maneira breve, eu gostaria de cumprimentar os nossos vereadores mirins, o Gabriel Calisto e o Gabriel Teodorovski. Sejam bem-vindos. O Oziel, o Silano, o Modolon, que estava por aí. Tá lá. O Sacinski, que esteve nas reuniões das comissões. O Rubens e os suplentes do vereador Chiquinho e Caruncho. E os nossos sempre presentes Eugênio Sidorak e Cláudio Sim. Aqui nós adotamos algumas medidas ainda assim bem básicas, como plaquinhas informativas, suspensão dos eventos que iriam acontecer aqui no plenário, a limpeza foi redobrada, tem álcool em gel por tudo quanto é parte aí, mas enfim, a gente continua vigilante e atento a medidas talvez mais drásticas. Algumas câmaras estão continuando suas reuniões, mas sem a presença do público, que é o caso de Florianópolis, São José, União da Vitória. Então, de repente, é uma medida a ser estudada, mas, claro, a gente aguarda, né, vereadora Zenesi, a manifestação sempre oficial da Secretaria da Saúde, que deve ser o nosso canal de comunicação aí, para que a gente fique longe dessas fake news que até nisso atrapalham, né? Então, a gente fica sempre
atento às recomendações que forem tomadas aí pelo corpo técnico da Secretaria da Saúde. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Célio Galeski. Apenas confirmando que o vereador Paulo Glinski disse, o UNC de Canoinhas também suspendeu as aulas de amanhã até sexta-feira. Informação do meu filho que é aluno. E ele mandou um dado aqui que pode parecer, né, veja só, 1 infecta 2, 2 infectam 4, 4 infectam 16, 16 infectam 256, esses 256 infectam 65.536 e desses 65.536, aqui já eu me apurei, porque já foi para 4.294.967.296 pessoas. Olha, deu né, em poucas vezes já infectou o mundo. Sabe? Então, essa é por que esse pessoal, e aqui diz embaixo, né, por que entender porque é essencial ficar em casa e reduzir todo o contato social por conta dessas infecções que podem ocorrer. Então, ver se a gravidade disso tudo, né? Eu confesso que não estaria muito preocupado com o coronavírus, né, se você pensar dessa forma, pelo índice de mortalidade que a gente tem visto, ou pelo menos que a gente tem lido, né, ou assistido. Por outro lado, nós temos que ser precavidos mesmo, né? Acho que essa é a questão principal. Uns acreditem ou não, outros, né, eu via esses dias alguns números da China. A China tem 1,7 bilhão de habitantes. E morreram lá, tinham morrido 2.000, 3.000, 5.000. Isso representa 0,000 de alguma coisa. Se olhar dessa forma, né, é quase nada. Né? Se nós vermos que no inverno, aqui em Canoinhas, se nós formos buscar o obituário, nós vamos ver que tem dias que falecem 2 até por dia. Né? Alguns casos, 30 no mês. Então, se você considerar 54.426 habitantes e pelo número de óbitos que ocorre na cidade, esse vírus, em termos de óbitos, BPS, que não é um número tão alarmante, mas considerando que o grande problema é que as pessoas que precisam de internamento, aí é que vai ocorrer o óbito, né? Porque o número de leitos, por exemplo, de Canoinhas, são 3 leitos, vereadores NSI, para respiração artificial, né? Acho que é o que nós temos, próximo disso, pouco mais. Canoinhas? 9. Mas vamos dizer que seja quantos? 10? 9. Menos que 10. Então, se nós tivermos 10 idosos, né, que é o principal afetado em Canoinhas, vai morrer. E aí, então, essa é a questão. Independente se isso se vai ser só 10 ou 20, mas vão ocorrer esses óbitos. Né? Então, essa é a grande preocupação. Eu entendo que é importante, sim, tomarmos precaução, né, cuidar disso, até porque é um tempo curto que isso vai acontecer. Acho que é obrigação do poder público zelar por isso tudo. Independente se o número de óbitos vai ser alto ou não, mas há também, outro lado, esse prejuízo financeiro, isso tudo tem que ser revisto. Né? Então, acho que o município realmente tem que cuidar dessa parte, fazer aquilo que não ocorreu na Itália. É óbvio que alguns dados, né, que eu vejo, a Itália, alguns países têm muitos idosos. Isso também é realidade, né? Talvez isso influencia. Esses dias ontem, no domingo, estava vendo que o arquiteto que fez o estádio do Barcelona, Camp Nou, né, faleceu do coronavírus. O arquiteto, 92 anos. Claro, daí é uma situação, podia até nem ter citado que foi do coronavírus, né, vereador Paulinho? Mas, de qualquer forma, nós temos que estar alertas, vigilantes e cuidar, né, porque esse é o papel da gestão pública. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação o requerimento número 240 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 240 de 2020.
Requerimentos números 241 ao 249 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, solicita que seja encaminhada moção de parabenização à senhora Adalgisa Mara Chus Maziero, diretora da Escola Básica Irmã Maria Felicitas, ao professor Reginal Marques, coordenador da equipe, e às alunas Rânia dos Santos Fernandes, Agatha Koch, Ana Cláudia Zorek, Ana Luísa Liller, Caroline Becker, Monique Tadra dos Santos e Paula Litz, por terem aceito o desafio de participar do programa Parlamento Jovem, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a ALESC, que em 2019 foram realizadas 2 edições, tendo por objetivo a promoção dos cidadãos, em especial dos jovens, ao Parlamento catarinense. Na oportunidade, 2 dos projetos apresentados foram acatados pela deputada Luciane Carminati, sendo um pedido de informação que foi acatado pela deputada e será direcionado ao secretário da Agricultura e Desenvolvimento Rural, versando a respeito do projeto de vida para os jovens do meio rural, tendo por objetivo estimular a permanência dos jovens no campo e reduzir o êxodo rural, através de incentivos como concessão de financiamentos para aquisição de maquinários, insumos e implementos agrícolas, com taxas e prazos de liquidação diferenciados. E a segunda foi uma proposta que se tornou o projeto de lei que institui o programa Jovem Agricultor no Estado de Santa Catarina, que se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, cujo relator é o deputado Fabiano da Luz. Após seu parecer, seguirá para a Comissão de Finanças e Tributação. Se os pareceres forem favoráveis, seguirá para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, antes de ir a plenário. O Parlamento Jovem é um projeto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob coordenação da Escola do Legislativo, criado para estimular a participação política da juventude. O deputado e estudante viverá situações reais da atividade política. Coloco em discussão os requerimentos 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 e 249 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para a Secretaria Legislativa só incluir deputado Fabiano da Luz. Eu, na hora de passar o e-mail, não o coloquei. Eu fiz essa moção de parabenização porque realmente essas meninas são vibrantes e o trabalho que elas fizeram foi extraordinário, nos representaram magnificamente lá na Assembleia Legislativa. E como tem esse projeto na CCJ, o próximo requerimento, inclusive, é encaminhado para o deputado estadual Fabiano da Luz, que está de posse dele o projeto, que ele efetivamente seja aprovado e futuramente e posteriormente encaminhado para a Secretaria de Desenvolvimento, para que sejam implementadas ações diferenciadas para os nossos jovens agricultores. É admirável a atitude delas e eu gostaria que fosse aprovado por essa casa. Vereador Célio Galeski, o presidente do Hospital Reinaldo de Lima entrou em contato comigo. São 10 leitos com 8 respiradores. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os requerimentos do número 241 ao 249 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Estão aprovados os referidos requerimentos. Requerimento número 250 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Fabiano da Luz, deputado estadual, solicitando parecer favorável ao projeto de lei que institui o programa Jovem Agricultor no Estado de Santa Catarina, apresentado pelos professores e alunos da Escola de Educação Básica Irmã Maria Felicitas, através do programa Parlamento Jovem da ALESC, e acatado pela deputada Luciane Carminati. Coloco em discussão o requerimento número 250 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 250 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 251 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio,
requer que seja encaminhado ofício ao senhor Reinaldo de Lima Júnior, presidente do Hospital Santa Cruz, solicitando informar sobre o andamento do inquérito civil deflagrado pelo Ministério Público de Santa Catarina, a fim de apurar a regularidade no repasse de recursos públicos ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas pelo município de Canoinhas. Coloco em discussão o requerimento número 251/2020. Senhor presidente, Com a palavra a vereadora Norma Pereira. eu quero lhe parabenizar por esse requerimento, porque essa matéria tem que ser mais debatida nessa casa e eu ainda não consigo compreender como que não se pode repassar se a saúde a responsabilidade dela é a União, Estado e o município. A gente sabe que o município ele tem altos investimentos com o PA com sobreaviso médico. Por outro lado, o hospital ele recebe pelo serviço que ele presta. Então, e há defasagem porque a diária SUS é mínima, tem aquela questão de número de dias internados, se o cidadão vai fazer uma cirurgia de apendicite, dá uma complicação, ele fica 5 dias, o SUS só remunera 2, e daí por diante. Muitos exames, eles dão prejuízo para o hospital, e há necessidade dessa parceria, sem sombra de dúvida, e eu quero lhe parabenizar, porque é bom que ele venha para essa casa e que a gente discuta essa questão do hospital com mais propriedade. O que me preocupa é eu sempre falo, nós só temos o nosso hospital aqui com UTI para todos os municípios vizinhos, se precisarem de UTI, é aqui que vão parar. O nosso hospital, ele precisa ser fortalecido, ele não pode ser diminuído em hipótese alguma, ele precisa avançar, ele não pode regredir. Isso é uma necessidade. Se tiver uma epidemia aqui, imagina, com 8 respiradores, e geralmente todos estão ocupados, se der uma crise de coronavírus aqui, acontecer alguma coisa conosco, para onde nós vamos parar? Porto União, Mafra terá lugar, o Hospital de Três Barras não tem UTI, o Hospital de Major Vieira não tem UTI, o Hospital lá de Monte Castelo não tem UTI, de Papanduva não tem UTI. E ainda, normalmente, tem que deixar um leito, se alguém vai fazer uma cirurgia em Major Vieira ou em Três Barras, dar um choque anafilático, precisa de UTI, tem que se mandar para Canoinhas. Com choque anafilático, ninguém chega em Mafra ou Porto União vivo, é muito difícil. Então, eu acho que nós precisamos voltar a debater a situação do hospital e entender essa questão, e para a gente auxiliar para que ele avance. Ele não pode regredir de jeito nenhum, até porque é uma indústria na área da saúde, tem uns 200 empregos mais ou menos, e além de girar a economia, ele nos protege quando nós precisarmos dele para qualquer patologia que a gente venha a ter. E parabéns pelo requerimento. Continua em discussão. Senhor presidente. A palavra ao vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, agradecer o presidente do hospital, Reinaldo Lima Júnior, que sempre acompanha as sessões, né? Como já mencionou para Vossa Excelência, a questão dos respiradores, e até me encaminhou aqui 2 informações. Que são 10 leitos, né? Mas 90% ocupado já, independente da questão do coronavírus, né? Então, a taxa de ocupação da UTI ela é bem alta, né? Independente de qualquer outra situação. Normalmente já é alta. E, finalmente, também, ele me informou aqui que esse inquérito ele foi arquivado. Então, ele está obtendo a documentação lá, mas quero parabenizar pelo requerimento. Com certeza, uma informação extremamente importante, até dentro disso que a vereadora Norma mencionou, na busca de mecanismos para que possa continuar sendo suprido o hospital com aqueles recursos que necessita. O que eu queria sugerir, senhor presidente, talvez, Vossa Excelência concordar, é que nós encaminhássemos esse mesmo ofício para o Ministério Público também, porque, se não me engano, esse inquérito no início ele corria em segredo de justiça. Teve pelo menos uma parte do inquérito foi em segredo de justiça. Eu não sei se foi retirado ou não. Então, se ele estiver em segredo de justiça, eu não sei se o hospital também vai poder nos encaminhar sem consultar o MP, né?
Então, de repente, a gente já encaminhasse para o hospital e para o Ministério Público, né? O doutor Renato vai receber lá e com certeza já nos encaminha, até porque esse entendimento e arquivamento ele não é um puro e simples arquive-se. Ele tem diversos considerandos com o entendimento que o Ministério Público obteve sobre tudo aquilo que analisou, e dentro desse entendimento nós podemos aí buscar caminhos alternativos para futuro, caso seja necessário, quem sabe, mudar a forma de auxílio ou efetivar a forma que está ocorrendo. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Zenice Dreyer. Com relação ao arquivamento, o vereador Paulo Glinski, os gestores, o gestor do hospital e o gestor municipal recebeu o ofício do Ministério Público informando sobre o arquivamento. Então, isso eu afirmo porque eu recebi enquanto eu estava gestora da Secretaria Municipal de Saúde. Gostaria de colocar também, é importante tornar público que tem todas essas questões, as dificuldades, mas que nós tivemos uma conquista recentemente junto à Secretaria de Estado da Saúde, porque tinham alguns atrasos, né, com relação ao repasse da porta de entrada, que era o valor de R$100 mil por mês, que foi muito debatido nessa Casa de Leis também, e a porta de entrada hoje é feita pelo município, né, todas as despesas são custeadas pelo município, em função de uma lei autorizativa de 2013, foi ser emprestada a UPA para ser a porta de entrada do hospital, de caráter temporário, mas continua até hoje sendo a porta de entrada, mas que com o esforço conjunto, através de ofícios do município, para a Casa Civil, para a Secretaria de Estado da Saúde e Tribunal de Contas, questionando o porquê desse atraso, desse repasse de recurso de 2018, que foi suspenso a partir de abril de 2019, e o hospital recebeu na semana passada o valor de R$500 mil de custeio que veio da Secretaria de Estado da Saúde. Bastou o vereador Célio assumir a presidência, e, né, vereador, não vou falar muito aí, senão já vai ficar se achando aí, né? Mas foi na semana passada, foi antes da Vossa Excelência assumir. Então teve esse compromisso, teve esse repasse, veio para o Fundo Municipal de Saúde e já foi repassado para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, sem a prestação de serviço, né, vereadora Norma? Então, eu acredito que é uma conquista importante para o hospital, porque poderão colocar em dia muitas situações pendentes que sempre foram expostas aqui nessa Casa de Leis e nas reuniões com os técnicos, né? Importante colocar isso. Então, seria isso que eu queria só informar e agradecer aí as intervenções junto à Secretaria de Estado da Saúde. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Célio Galeski. Na verdade, quando as coisas começam a ir bem, e eu penso que está indo bem para o Hospital Santa Cruz, a gente não ouve notícias, né? Por que falo isso? Porque normalmente a gente só tem notícias da coisa ruim, da coisa que não dá certo, quando o negócio está quebrando, quando está faltando dinheiro, vereador Coronel Mário, quando está tudo errado. E felizmente, eu digo felizmente porque foi bom para todos nós que o professor Reinaldo assumiu a presidência do hospital. Foi bom porque essa casa, todo ano, era motivo, no final do ano, né, de briga, de pressão sobre os vereadores, de dizer que a Câmara tinha que ajudar o hospital. Ou naquela época, vereador Paulo Glinski, que nós tínhamos razão, né, em tudo que estávamos falando, ou o professor Reinaldo realmente conseguiu endireitar aquela casa lá, realmente ele é extremamente capacitado e o outro não era. Porque nós não ouvimos mais falar do Hospital Santa Cruz. E se não ouvimos, é porque dificilmente a gente ouve elogios sobre as coisas, né? Aquilo que está certo vai. O que a gente sempre ouve quando não dá certo. E se nós não temos ouvido mais falar sobre o Hospital Santa Cruz, é sinal de que as coisas estão melhores lá. Então, eu quero, a minha manifestação nesse momento é cumprimentar o professor Reinaldo por aquilo que vem fazendo junto ao Hospital Santa Cruz. Claro que daí algumas ações acabam contribuindo, como, por exemplo, a notícia dada agora pela vereadora Zenice, desse recurso, né, que é tão importante e que tem tido esse recebimento regular, né, então não há mais dívida. Também aí, independente dessa questão, isso é a questão do Estado, mas está colocando em dia o que os outros governadores não fizeram, independente do partido político, independente de eu estar no PSL hoje ou não, mas isso é a realidade. Essas coisas precisam acontecer.
né? Porque nós estamos falando do Hospital Santa Cruz, estamos falando de algo de extrema importância para os nossos munícipes. Claro que agora nós estamos vivendo essa pandemia aí do coronavírus e tal, mas daqui a uns dias isso vai voltar ao normal e nós precisamos ter o nosso hospital com saúde para atender o normal de todo dia. Talvez daqui a uns dias haja necessidade da suspensão das cirurgias que vêm ocorrendo, as eletivas e as demais, por conta do coronavírus, mas isso tudo também vai passar. E aí o hospital, pelo menos a gente tem essa notícia importante. Eu vi que a vereadora Norma falou que o objetivo desse requerimento é pedir informação, mas talvez devêssemos convidar o professor Reinaldo, para que venha a essa casa e dizer como de fato como está a saúde do Hospital Santa Cruz, né? Até para conhecimento da população. De repente a gente acha que já está melhorzinho e só não saiu de lá a informação, mas eu penso que talvez devêssemos convidá-lo para vir até essa casa informar realmente como estão as condições do Hospital Santa Cruz. E mais uma vez, cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho que ele tem feito à frente da direção do Hospital Santa Cruz. Vereador Paulo Glinski. Não, só para complementar, vereador Célio, que o presidente Reinaldo, ele não ocupa, né, na verdade, aquele cargo de diretor, né? Não. Ele é o presidente sem remuneração, né? Só para ficar bem claro, para que, de repente, as pessoas não pensem que mudou a direção. É que hoje não tem ninguém ocupando aquele cargo. O professor Reinaldo, com a equipe que já havia no hospital, eles estão conseguindo tocar o barco lá sem que isso tenha sem necessidade. E ele não tem remuneração, né? Então, só para... Também já sobra esse valor. Essa é a demonstração, por isso que a gente fala. Tem que cuidar para não confundir as coisas, né? Presidente do hospital, nós tínhamos um outro presidente, mas tinha o diretor do hospital. Mas aquela direção mantinha o diretor do hospital, certo? Que hoje não tem. Então, mesmo sem o diretor, o hospital está melhor? Pelo menos é isso que passa para mim, né? E é nesse sentido que eu quis dizer. Bom, o professor Reinaldo, ele é presidente, não ganha nada para isso, mas tem cuidado da saúde do hospital. É nesse sentido a minha fala, né? E entendeu que não vamos voltar atrás de quanto se ganhava, se era 15 mil, 20 mil ou mais, a gente nem sabia lá, mas pelo menos deixou-se ter esse custo e o hospital está melhor. Então, acho que aí nós tínhamos razão quando nós falávamos nessa casa. Senhor presidente. Vereadora Norma Pereira. Desculpe, não seria o caso de acrescentar no requerimento já um convite para ele usar a tribuna da casa para prestar alguma informação, uma opinião ou fazer um outro requerimento, porque eu acho de extrema importância mesmo nós termos que ele torne público como que está a situação do hospital, porque a campanha para energia elétrica continua, eles estão fazendo campanha de leite, estão desesperados porque estão faltando muitos produtos lá. Esse R$500 mil é paliativo. Várias vezes foi feito lá, arrumado dinheiro, tem pessoas que estão colaborando lá com o hospital, e eu não vou citar o nome aqui porque eu não tenho autorização para citar, mas que pagou conserto de maquinários e para continuar dando assistência. Eu acho de extrema importância. Se o Estado repassar esses R$100 mil todos os meses, o que acontece lá com a HSCC? Eu me licenciei lá do Conselho Deliberativo agora, tem um Conselho Deliberativo, um Conselho Fiscal, são 30 e tantas pessoas que são voluntárias lá que não recebem para se reunir e discutir a situação do hospital, inclusive às segundas-feiras, 1h30 da tarde, uma reunião mensal à noite, enfim. Ele recebe atrasado, só que ele paga tudo com multa e com juros. E o que ele recebe atrasado, ele não recebe com multa e juros. Então, aí tá, se uma farmacêutica sai, alguém vai lá e denuncia, naquele intervalinho que ela está fora, alguém vai lá e denuncia, o Conselho de Farmácia vai lá e notifica. Vigilância sanitária o tempo inteiro em cima, todo mundo o tempo inteiro em cima. Não é fácil administrar o HSCC sem dinheiro. O SUS... por que a dificuldade lá, o hospital trabalha com tomada de preço? Porque ele compra de quem vende, porque eles nunca têm dinheiro no caixa para pagar.
E tem esse detalhe, que eles recebem agora, mas não recebem com multa e com juros. Só que o INSS que ficou para pagar, o imposto de renda dos colaboradores, é tudo com multa e com juros. Celesc, etc. e tal, parcelamento. Isso eu acho a coisa mais injusta, porque o Estado atrasa e não tem nenhuma penalidade. Agora, ele atrasa em função do atraso do Estado, daí ele é penalizado por isso. Então, de fato, nós temos que retomar essa discussão para que nós tenhamos aqui um hospital que avance, que nos dê qualidade, que nos dê segurança. Eu tive várias experiências boas ali dentro do Hospital Santa Cruz, sempre priorizei aqui em Canoinhas em todas as situações. Me emociono quando eu falo dele e eu quero mesmo que esse assunto seja reaberto para que a gente seja colaborador e participe desse momento para que se encontre uma alternativa para que o hospital efetivamente avance. Vereadora Norma, podemos oficializar, claro, com certeza, mas o presidente Reinaldo já se colocou à disposição aqui, pedindo apenas que a gente aguarde que seja concluído o parecer da auditoria, né, para que ele possa trazer esses dados fresquinhos para nós. Ótimo. Também informou que a porta de entrada foi extinta e que passará por reclassificação. Então, a torcida é de que esse valor, embora nesse momento extinto, possa aumentar um pouco. Não... Só se tiver pronto atendimento. Se não tiver, não retoma, né? Nós estamos discutindo isso com um grupo, porque tem a contratualização SUS, né? E o Reinaldo e a enfermeira Karen Adur, Andriele e a Yara sempre participam das reuniões e nós estamos conversando sobre isso, porque como a única porta de entrada é a UPA 24 horas, acaba sendo referência para todos os planos privados e atendimentos particulares. Então, se tivesse algum meio de implantar o pronto atendimento, alguma estratégia para que pudesse atender os privados e os planos, porque hoje sobrecarrega a UPA nesse sentido. Todos têm direito ao acesso ao atendimento de urgência e emergência na unidade de pronto atendimento. Então, mesmo quem tem plano privado, vai ser atendido 100% SUS na unidade de pronto atendimento. E se fosse num pronto atendimento do hospital, uma porta de entrada do hospital, o hospital teria menos prejuízo nesse sentido, porque aí, desde os exames e os internamentos seriam... O primeiro atendimento seria via plano. Nós estamos conversando sobre isso. Com relação à vinda do Reinaldo aqui, e aproveito também, vereadores, para parabenizá-lo pelo trabalho que está sendo realizado. Ele é um presidente muito presente, ativo e cuida muito dessa parte da organização contábil e administrativa do hospital, mesmo não sendo remunerado, mesmo estando só o seu CPF à disposição lá, né, dessa entidade. Mas eu gostaria de dizer assim, que se for confirmada a presença do presidente, que não seja aconselhado que encha a casa, sabe, a plenária, neste momento, né, que a proposta é evitar aglomerações. Então, que esta apresentação vai ser daí gravada, né, que as pessoas possam daí acompanhar via Facebook, seria a minha sugestão. Obrigada. Senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Só eu entendo que o hospital, por tudo que foi falado aqui, está em muito boas mãos, está no encaminhamento correto. Vai ter essa questão da auditoria, que vai ter os números, mas eu acho que a gente pode deixar essa questão aí para posterior a essa crise que vai chegar nos próximos dias, porque vai chegar, nós vamos ter no Brasil todo o problema, e eu vou deixar o presidente do hospital, é lá que tudo vai terminar. Tudo que está se falando, vamos evitar, se der problema vai correr lá, vamos deixar o presidente que está tocando bem, cuidar. Quando isso estiver resolvido, com certeza ele vai vir aqui, como sempre fez, e faz uma explanação para que todos nós tenhamos conhecimento e possamos ajudar a vereadora Norma com novos associados, com fatura de energia, com outras campanhas, né? Porque, pelo que a gente tem visto aí em locais com uma estrutura hospitalar muito melhor que o nosso país, estão se batendo, né? Imagine aqui nós que tudo vai acontecer onde? Vai chegar... Major Vieira não tem UTI, Três Barras não tem, o vereador Vilmar me disse que Monte Castelo fechou. Aonde que vai ficar? Vai vir tudo para Canoinhas. Então, né, eu queria só fazer esse pedido, que a gente deixasse esse assunto para após passar esse temporal que está se alinhando aí.
Então, vereador Paulo, nós vamos oficializar de qualquer maneira e o presidente Reinaldo fique bem à vontade para decidir essa data e aí a gente vai conversando sobre esses assuntos. Então, coloco em votação o requerimento número 251 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 251 de 2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio. Requerimentos números 252, 253, 254 e 255 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Rafael Liskovics, do senhor Jorge Jamil Gabardo, da senhora Helena Zainks Coge, do senhor Afonso Jussi Klein. Por se tratarem de requerimentos de pesar, a mesa defere automaticamente. Nada mais, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade presente que nos dão a honra e o prestígio, vereador suplente Caruncho, tenente Modolon, que esteve aqui acompanhando a votação do projeto de subvenção para o Corpo Bombeiro, para a aquisição do caminhão, obrigado pela presença. Os nossos vereadores mirins, Gabriel, na minha palavra eu vou dirigir algumas palavras para vocês também na sequência, dentro de uma formação de um texto que eu quero comentar nessa Casa de Leis. Cumprimentar os nossos sempre presentes, o Cláudio, o seu Eugênio, né, cumprimentar os demais integrantes da comunidade, internautas que nos acompanham em TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, senhor presidente, o senhor fez a menção, requerimento com relação a essa Casa de Leis, de profundo pesar com relação ao falecimento de algumas pessoas. E ouvindo atentamente todas as falas nessa Casa de Leis hoje, principalmente com relação ao coronavírus, as manifestações, tecnicamente muito bem colocado pela senhora vereadora Zenici, requerimento formulado pela vereadora Norma, a gente reflete muito sobre as questões como a nossa vida é efêmera, como nós estamos discutindo um vírus que começou na China, está chegando aqui, e que às vezes através de uma fatalidade, como aconteceu com o Rafael Liskovics, que domingo trabalhando, no final do expediente, né, acaba tendo sua vida ceifada por um acidente. Às vezes a gente, senhor presidente, a gente não acredita, né, dentro das nossas crenças, que nós somos uma vela acesa. E eu vejo muitas vezes na comunidade as pessoas talvez mais intolerantes, talvez um momento que a gente vive de menos coração bondoso, de menos compreensão com o semelhante, talvez esquecendo aquela máxima de Cristo de amar o próximo como a si mesmo. A gente tem visto muitos exemplos nesse sentido. Eu estou fazendo essa referência, transmitindo os meus sentimentos a todas as pessoas que foram citadas, mas principalmente a família do Rafael, porque a gente tinha contato lá da fartura. O vereador Gil não está mais aqui, mas que muitos anos conhecia, pessoas trabalhadoras que contribuem com o desenvolvimento do nosso município, que domingo estavam trabalhando na sua colheita. Enfim, acontecem as fatalidades. Tem um ditado que eu procuro, dentre as minhas crenças, acreditar. Eu não sei de quem é o ditado, mas eu vi isso através do criador da filosofia Seichonei Masaharu Taniguchi, quando ele fala que nós não somos seres carnais vivendo uma experiência espiritual, e sim seres espirituais vivendo uma experiência carnal. E quando a gente vê essas questões acontecerem, né, isso nos remete realmente a uma reflexão. Agora está o vírus aí, tantas pessoas preocupadas, enfim. Mas a minha fala, quando eu falei que eu ia me dirigir aos Gabriels também, que são vereadores mirins,
está se avizinhando um pleito eleitoral. E aqui nós temos 10 cadeiras nessa Casa de Leis. E para você sentar nessa cadeira, você vai representar a parcela da comunidade. Mas ninguém, e eu tenho a plena consciência, presidente, que ninguém senta nessa cadeira se não houver a vontade popular ou de alguém que não construiu o seu nome em função de uma história. Por que eu estou falando isso? Porque dentre essas pessoas, muitas vezes intolerantes, eu vejo algumas se utilizando de alguns subterfúgios, de metáforas, de mensagens subliminares, apontando nomes ou causas, ou criando factoides, ou fake news, seja o que for, para comprometer determinado tipo de pessoa. Circulou na rede social esse final de semana uma campanha do Grupo Resgates, e eu admiro todas as pessoas, o nome da Tatiane, que trabalha lá, que brigam pela causa animal. Eu acho magnífico o trabalho. E existe um princípio cristão, vereador Paulo Glinski, que algumas pessoas adotam e algumas pessoas não adotam. A vereadora Norma falou que alguém gentilmente foi lá e cedeu o recurso para consertar alguma coisa do hospital. Um princípio cristão que eu trago muito comigo, que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Via de regra, eu não divulgo, e nunca divulguei, tá? Se eu dei um pão ou um semelhante, eu não faço isso. Até mesmo porque estou político e parece que, quando você faz esse tipo de coisa, você quer capitalizar politicamente. Eu ouço. E grande maioria da população, grande parcela da população, graças a Deus, faz esse tipo de ação de maneira totalmente desprendida. Ele não tem interesse de cargo eletivo, não tem interesse em nada, ele faz isso de coração, realmente. Mas aí entra aquelas questões subliminares, os maldosos, né, que na sua mensagem ele coloca da seguinte forma, né, que um determinado político passou no local, acelerou o carro, avançou o sinal luminoso, né, e não quis contribuir. Por N motivos ele tem a situação dela, porque ninguém é obrigado a contribuir, cada um tem a sua consciência. Aí um cidadão se aproveitando da mensagem, coloca exatamente isso, que na terra dos coroné, né, deixa subentendido, tá, que um político coroné não havia contribuído. E dessa informação, tá, só paz, meus senhores, eu recebi 26 mensagens de WhatsApp. 26, para ver como as pessoas são preocupadas com isso. O jornalista Bilu que está falando, eu também. É a mensagem subliminar. Eu passei lá realmente, tá? Passei, desembarquei no meu carro na frente da sua residência, coloquei o aplicativo do estacionamento rotativo, tá? Estava com a minha esposa passando, porque ia até uma loja, tá? Estava com a minha carteira, peguei um determinado valor que eu tinha no momento na carteira e fiz a minha contribuição. E segui minha viagem. Mas aquelas pessoas, e a leitura que eu faço, às vezes, talvez, nesses grupos, tá? Tem algumas pessoas que querem ocupar essas cadeiras aqui a partir de 1º de janeiro de 2021. Aí que eu falo para vocês, meninos, tá? Não se constrói nada na vida a não ser pelo exemplo, pelo amor, pela força de vontade. As pessoas, a comunidade, via de regra, tá? O eleitor ele está muito melhor esclarecido nos dias de hoje. Então não é você falando mal do outro, você atacando o outro, ou você querendo se projetar politicamente em função do nome do outro, utilizando de um termo, entre aspas, pejorativo no seu entendimento. Eu respeito o entendimento do cidadão, mas às vezes tem que ter cuidado com a intenção que está por trás disso. As pessoas me procuraram, vereador, me questionaram, tá? Se era eu que tinha feito aquilo. Primeiro que, via de regra, procuro não cometer infração de trânsito, porque eu era coronel da Polícia Militar, sempre procurei pautar minha vida, por exemplo. Não é fácil. Não é fácil você estar 100% correto no trânsito. Não é fácil você ir daqui a Mafra a 80 km por hora, que é a velocidade máxima permitida. É difícil se fazer isso. Então seria hipócrita dizer que eu saio daqui e vou a Mafra a 80 km por hora, tá? Em toda a extensão da via eu tenho que ultrapassar. E tem caminhão na minha frente a 110. Então seria hipocrisia da minha parte. Mas não se constrói, as pessoas, os pretensos, e eu falo para todas as pessoas da comunidade, as pessoas que pleiteiam uma vaga nessas cadeiras aqui, que é efêmero também, é transitório, é passageiro, que não se constrói nome, campanha política, o voto, tá? Denegrindo a imagem de outras pessoas. Não se faz esse tipo de coisa. Não pense que você agrega alguma coisa fazendo isso, não agrega.
Eu, como ser humano, eu tenho virtudes e defeitos, como todos nós temos, tá? Tem uma série, inclusive mais defeitos talvez que virtudes. Mas dois defeitos eu não tenho. Eu não dou um pão, tá, e saio divulgando por aí. Não faço isso. Não faço porque é um princípio que eu tenho. Agora também não aceito que alguém use o meu nome, ou de forma subliminar ou de forma metafórica, tá, para dizer que eu cometi alguma coisa errada, para denegrir a minha imagem, o meu nome, da minha família, dos meus filhos, enfim. Porque quando batem em mim, batem nas pessoas que me amam. É importante deixar esclarecido isso. As redes sociais, elas vieram contribuir muito, muito. As pessoas estão se politizando mais, isso é muito importante. Mas também tem algumas pessoas que estão se aproveitando de algumas situações, tá, para, de certa forma, denegrir. Eu não concordo com isso. Eu não sou o coroné que escreveram lá que deixei de contribuir. Mesmo que não tivesse contribuído, porque não é meu dever, que deixar isso bem claro, porque às vezes não gosto nem de dar em público isso, porque está dando 2, 3, 5, 10, 20, 50 reais, não interessa isso o valor. Não gosto de mostrar isso. Quando vou lá na igreja que passa a contribuição, eu fecho a mão para não precisar mostrar quanto eu estou dando, se é 10, 20, 50. Eu não preciso fazer isso. Porque é livre-arbítrio de cada cidadão dar ou não dar. Agora, isso realmente deixa você, perante a tua família, perante teus amigos, tanto que preocupados comigo, mandaram o zap. Mário, viu, aconteceu alguma coisa? O que está rolando aí? Isso não está de minha parte nada, não aconteceu nada. Mas a mensagem foi repassada de forma subliminar, porque muitas pessoas se preocuparam. E isso, presidente, fala com o senhor, com os demais edis, com muitas pessoas. Então, tem um ditado bíblico que fala muito, muito claro nesse sentido. Eu estou me estendendo, mas eu vou concluir. Conhecereis a verdade vos libertará. Está escrito lá, no livro dos livros. Busquem conhecer a verdade, porque senão você sempre vai ser prisioneiro, tá, das notícias falsas, do mau humor, das mensagens subliminares, do ódio, do rancor. Isso não faz as pessoas crescer, não faz. Se alguém quer sentar, viu, todas as cadeiras, não posso falar em nome dos demais vereadores, mas essa que estou sentado nesse momento, tá? Qualquer cidadão pode e deve sentar assim com vocês futuramente, que Deus queira, que na sua infinita bondade e sabedoria, porque a gente colocou o projeto Vereador Mirim para formar novas lideranças políticas, que vocês venham aqui atentos um dia, preocupados com a comunidade. Mas não construam o seu nome em cima de fake, de mensagens subliminares, só batendo, porque primeiro tem as questões legais. Tem uns até se preocupar, eu não vou falar o nome porque eu posso responder na justiça. Ué, mas se você coloca de maneira subliminar, seja homem, honre. Você não está falando aquilo? Honre. Você, com tanta afirmativa, por que você coloca essa mensagem? Você tem um interesse por trás disso. Porque senão você não publicaria. Tá? Então, recado bem dado. Eu conheço a pessoa que fez isso, tá? Inclusive está no meu partido, tá? Eu fico triste com isso, tá? Fico triste. E normalmente eu não mando recado, não digo nada. Minha esposa, na hora, pegou o zap e fez um contato com o cidadão. Mas eu não, eu vou falar no olho. Eu não tenho que esconder nada. Não tenho. Desculpe a comunidade, desculpe os senhores edis pelo meu desabafo, mas são coisas que me deixam tristes. Me deixam triste realmente. Por que me deixa triste, tá? Porque não se constrói carreira política em cima de mentira, em cima de projeção, em cima de eu dei isso e quero aquilo em troca. Não faço isso, não façam isso. Até mesmo porque tem muita gente hoje com câmera, tá? Se eu pegar uma caixa de remédio e levar para um cidadão, alguém pode fotografar, o coronel está comprando voto com a caixa de remédio. Aconteceu na eleição passada. Então, não manda o recado, isso não é um recado, isso é um desabafo. É um desabafo. Desculpe, eu não tinha falado antes nada na sessão, mas você fica, viu? Eu acho que é o momento do país, se nós queremos ter um momento melhor no país, nós temos que refletir em vários aspectos. As questões espirituais, da efemeridade da vida, das questões políticas, o porquê que eu estou sentado, qual é o meu interesse, enfim. Olho no olho, viu? A porta aberta, minha casa está aberta, eu converso olho no olho com qualquer ser humano, não tenho nada para esconder. Mas não faço esse tipo de coisa porque eu não concordo. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Sendo assim, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 17 de março, terça-feira, às 19 horas.
Boa noite e muito obrigado.